Um outro problema que teve, foi um negócio complicado comigo, foi o problema de um mandado de segurança da Associação dos Juízes Federais, a JUF, que era, na época, presidida por esse rapaz que tu falou o nome dele aí, o... Torim. 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 Acontece o seguinte, quando estava se votando a reforma, a PEC da reforma do serviço público, se criou a figura do subsídio e do teto. E se fixou-se como teto a remuneração do ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando estavam discutindo essa matéria, Moreira Franco era o relator. O Pertence mandou um ofício. Moreira Franco era o relator da PEC. O Pertence manda uma carta, que eu acho que o Pertence era o presidente, manda uma carta para o relator para dizer que a remuneração do ministro Supremo se compunha do básico, do bonificação, um negócio assim, do tempo de serviço, mais o jeton do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Ele tinha 3 parcelas que compunham a remuneração do Supremo estrito sensu, mas que a remuneração do ministro tinha que somar o TSE. Então aqui surgiu um número, 12.720, mais ou menos assim, que era um número mágico. Que depois todo mundo não sabe, só falava nesse número, não sabia o que era esse número. Bom. Quando entrou em vigor a Constituição, foi uma coisa curiosa. Lembra-se que tinha uma coisa que depois desapareceu, isonomia. Não é? Se dizia que o seguinte, no texto primitivo da Constituição, o teto da remuneração de cada poder era, no Executivo, os ministros de Estado, no Judiciário, o Supremo, e no Legislativo, os senadores e deputados. Mas essa era a regra da verticalidade, ou seja, você não podia passar disso aqui. Mas você tinha uma regra horizontal, que era a regra isonômica. Aqueles que exercessem as mesmas funções dentro de um determinado poder não podiam receber menos no outro poder. Então, era a regra da isonomia. Se o sujeito X fazia isso, X fazia isso aqui, esse X fazia isso, esse X daqui tinha que receber isonomicamente desse. Então tu tinha uma vertical, que era o teto, e tu tinha a horizontal. O Supremo, decidindo esse assunto, diz o seguinte, ora, se é verdadeiro que nós temos que ter uma isonomia, nós temos que também ter uma isonomia nos tetos. Ele fez o contrário. Isonomia dos tetos. Aí acontece que, na época, os deputados, senadores estavam aqui, o Supremo estava aqui e o presidente da República estava aqui, os ministros de Estado estavam aqui embaixo. Aí o Supremo criou, por resolução, executando essa tese de que a isonomia dos servidores importava em você ter uma paridade nos tetos, ele criou uma chamada parcela autônoma de equivalência. E aí subiu a remuneração dos ministros supremos. Então, os ministros supremos eram o quê? O básico, mais a gratificação, mais o tempo de serviço, e mais a parcela autônoma de equiparação. A equiparação, não era a palavra era equiparação. Bom, aí acontece que quando o Supremo fixou essa parcela autônoma de equiparação, ele não levou em conta, no cálculo, o que os deputados e senadores recebiam como auxílio moradia. Que na verdade não era auxílio moradia, era uma forma de você dar salários a eles. Então o que acontece? A AJUF, num determinado momento, por pressões salariais, entra no Supremo com mandado de segurança contra o Superior Tribunal de Justiça, sei lá o quê, contra o Poder Executivo, para que se calculasse, se incluísse dentro da parcela de equivalência
o auxílio moradia que não tinha sido, que subiria, porque lembra-se que a remuneração do Supremo era atrelada, né? Aí ia ser uma confusão. Quem foi distribuído para quem? Para mim. Aí eu recebi aquele negócio. O Gilmar era consultor-geral da República. E o ministro, o chefe da Casa Civil, o governo Fernando Henrique, era o Pedro Parente. Aí eu vou, telefono para o Pedro Parente e chamo para jantar. E explico, ó, Pedro, nós estamos com esse problema complicado lá, assim, tá. E precisamos resolver esse assunto. Aí ele disse, bom, tem Pedro Fernando Henrique. Eu fui lá conversar com o Fernando Henrique. Aí eu conversei com o Fernando, olha, Fernando, tá assim, assado. Temos que resolver esse problema. Bom, mas o problema deles era que você não podia fazer um aumento para o judiciário, porque senão tu aumentava todo mundo. Eles não podiam aumentar todo mundo por restrições, enfim, orçamentárias. Aí o que eu fiz? Aliás, o que se fez? Aí o que sugere o Pedro Parente, que era um craque? O Pedro sugere o seguinte, diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um abono. Eu pago um abono para vocês, a título de abono, eu pago essa diferença do tal auxílio moradia. Que era R$3.000. R$3.000 que depois baixariam pela ordem dos Paulo. O presidente do Supremo era o Veloso. Aí eu levo algum tempo, uns 2 meses, negociando com o executivo. Negociando por causa dos cálculos, contas, tanto não é fácil de fazer. Aí se fez um texto de um abono. Só que o abono só pode ser esse tipo de textos, por força da Constituição, e da iniciativa privativa do Supremo. Então eu converso com o Veloso, digo, Veloso, temos uma solução, acertamos, o executivo topa fazer um abono. Ótimo, bem, tá, o Veloso nervoso porque o Torinho já ameaçava a greve. Aí eu acerto lá, conseguimos acertar com o Gilmar e com o Pedro Parente, o técnico do Pedro Parente, um jeito extraordinário, o Calvo, o Cui Calvo, que era um craque, sabia tudo sobre esse negócio de remuneração. Fizemos o texto, aí levamos uma sessão administrativa do Supremo. Por quê? Porque não podia ser uma iniciativa do presidente da República. O Torinho queria que fosse uma medida provisória. Digo, não é possível ser medida provisória de matéria da iniciativa do Supremo, vai ser uma droga. Aí o Veloso ficou muito satisfeito com a solução e tal, vamos para uma sessão administrativa. Foi um desastre. Aí o Veloso começa a sessão, dizendo que eu apresentar, enfim, qual era a solução que tinha sido encontrada, que o Jobim tinha feito umas negociações como relator da mandado de segurança, etc. E tal. Aí eu apresento tal abono. Todo mundo, Maurício, que ótimo, que solução, e tal. Aí um reage, o Nery reagiu. Porque a essas alturas já estava na imprensa, negócio que estavam ameaçando greve e tal. E aí então o Nery achou que isso aí era uma pressão sindicalista. A origem do Nery é Partido Republicano Rio-Grandense, para tu entender a cabeça. Aí o Nery, não sei o quê. E aí o Nery foi indo e convenceu o resto. Então, deu 6-5. 6 contra o projeto de lei e 5 favorável. O Veloso desandou, porque ele tinha já conversado com o Torinho que estava resolvido o problema. Não tinha projeto de lei. Aí termina, no final da sessão administrativa, pergunta para mim, e aí, Jovem, o que vai fazer isso? Eu sei o que eu vou fazer. E está encerrado, vamos embora. Aí no dia seguinte eu consegui eliminar. E aí, não. Saí de lá, era uma terça-feira, quarta-feira, aí eu tinha uma palestra em São Paulo, eu encontro com o Flávio Dino. No sábado, num hotel. Flávio, ele manda chamar o Torinho. Aí eu disse ao Flávio, olha, Flávio, eu vou examinar esse assunto, eu tinha saído e tal, né? E eu quero vocês domingo em Brasília. O que é isso? Não, eu quero vocês vão domingo a Brasília. Amanhã vão para Brasília. Encontrem comigo lá. Tá bom. Foram domingo para Brasília. Aí eu, de manhã, relatei, fiz a liminar, concedendo tal liminar, concedendo tal auxílio moradias.
e disse, levei no apartamento, porque era tudo no mesmo prédio ali, né? Aí a reunião era na casa do Veloso, eu avisei o Veloso que eu tinha convocado a reunião na casa dele. O que é, Júlio? Não, eu te aviso depois, calma e tal. Aí eu levei lá, tá aqui, ó. Eu concedi a liminar, dizendo, agora eu tenho um acordo com vocês. Eu não quero nenhum apoio de vocês a essa liminar. Absolutamente nada. Eu não quero nenhuma nota da JUF dizendo que está certo que eu decidi. Eu não quero nada, porque eu vou apanhar. Segunda-feira, terça-feira e quarta-feira os jornais vão bater em mim à vontade. Depois se esquece porque a matéria acabou. Agora, se vocês resolverem fazer uma nota, vai... Porque aí a nota da JUF vai dar uma nota da OAB vai dar nota não sei de quem, do Instituto do Advogado, não termina esse assunto mais. Aí ele, o que saiu? Segunda, terça e quarta, o Estado de São Paulo, principalmente, botou matéria de primeira página contra mim. Quando saiu a decisão na segunda-feira, o Veloso me telefona, no final da tarde, diz, olha, o ministro Neri quer pedir uma reunião para uma sessão extraordinária do Supremo, da sessão administrativa extraordinária, para discutir esse assunto. Tudo bem. Então vamos fazer amanhã, terça-feira. Vamos chamar uma sessão terça-feira. Sessão administrativa que é fechada, né? Aí o Neri fez um discurso que eu tinha que aquilo é absurdo, que eu tinha feito, tal, eu quieto. Absurdo, tal, que não podia, o Supremo não é sindicato, não sei o que mais, e essa decisão foi a pior, então eu queria sugerir aos colegas que o ministro Jobim leve para o plenário de quarta-feira, para o plenário examinar a liminar. Aí discutiram, eu quieto, não disse uma palavra. Discutiram, o Veloso assustado com a história, porque eles iam derrubar a liminar, é lógico. Aí o Veloso terminou a conversa, aí o ministro Jobim, que é o relator e tal, então o senhor levará amanhã, quarta-feira? Eu disse, não vou levar. Mas como? Diz um deles. Como não vai levar? Não vou levar, não. Não tem recurso contra a decisão liminar de segurança. Vocês só vão decidir isso no mérito, quando forem decidir o mérito. Aí foi, isso é absurdo, não vou levar. Com licença, saí. Aí, quando eu saí, fui para outra sala. Aí foram embora, o Veloso disse, ai, meu Deus do céu, pensei que tu ia levar, não sei o quê. Aí eu deixei a liminar. Ficou, e nesse período, estava aquele troço, aí começou a matéria, ficou, entendeu? A temperatura foi baixando. 9 meses depois, eu botei em pauta o mérito. Sabe como é? Liminar, concede liminar, pede informação, não sei o quê, aparecer disso, aparecer daquilo, mas isso aí se terminou em 3 meses. Eu só 9 meses depois, eu botei em pauta. Quando eu boto em pauta, dá notícia. Bum! Dentro do tribunal que estava na pauta. Aí o Veloso convoca uma sessão administrativa. Vai uma sessão administrativa e o professor Neri diz, olha, mas agora é um problema, como é que a gente vai fazer? É evidente que a liminar nós temos que, esse mandato não podemos conceder, mas essa situação consolidou-se durante esses 9 meses, como é que a gente vai reagir agora, ministro? O que o senhor acha? Eu acho conveniente que retire-se de pauta. Entendeu a mudança? Retire-se de pauta a matéria, porque afinal a nossa posição a gente sabe qual é, isso aí vai dar um problema muito sério com a magistratura, um choque, seria conveniente deixar esse assunto parado, então nós propusemos ao ministro que retire de pauta. Aí o Veloso, ministro Jobim, o senhor concorda em retirar de pauta? Não concordo. Vai encerrar meu tempo já tem parecer, já tem tudo. Já estou aí, o meu voto está pronto, tem um mês. Nós temos que fazer um apelo para você, para fazer retirar de pauta, porque isso aí vai dar um problema sério. Eu digo, tudo bem, sob uma condição. Eu retiro de pauta, mas eu quero carta branca para eu negociar com o executivo a fixação do subsídio. Top? Como carta branca? Sim, não. Eu quero o seguinte, eu recebo dos senhores uma autorização de que eu vá sentar com o executivo
para discutir a fixação do novo subsídio dos ministros do Supremo Tribunal, que é a remuneração da magistratura nacional. Se vocês me derem carta branca, eu tiro de pauta. Se não derem carta branca, eu não tenho condição de negociar. Eu digo por quê? Não estou dizendo que eu quero carta branca, porque a carta branca não é uma questão de poder. O problema todo é o seguinte: você não pode sentar na mesa para uma negociação sem ter poder para decisão. Aí eu vou sentar na mesa para discutir com o executivo, discuto, chega um ponto, aí diz assim, agora eu tenho que reunir vocês para vocês decidirem aceitarem ou não a proposta que eu aceitei? Não. Eu quero é que a proposta que eu aceitar seja a proposta aceita pelo tribunal. Senão não tem jeito. Porque toda negociação política que você fazer de qualquer natureza, se você sentar na mesa com alguém que não tem poder de decisão, não adianta porque a coisa não avança. Então acabaram aceitando isso. Você deu uma carta branca? Deu uma carta branca. Aí eu tirei de pauta, levei lá uns 4 ou 5 meses negociando esse troço. Que era um cálculo todo complicado. Eu já tinha aproveitado o cálculo do abono. As pesquisas já tinham a base do cálculo, vamos lá. Aí depois do quarto mês, saiu a proposta de subsídio. Aí eu fiz a proposta, aí a iniciativa era nossa. Aí o que eu fiz? Aqui não foi aprovamento, aqui não foi a proposta de subsídio, foi a proposta de aumento. Eu mantive o básico, aliás, mantive a gratificação e aumentei o básico. Mas calculei o básico de forma tal que chegasse aquele número mágico de 2.750, que era o que os caras, que era a soma do teste desse negócio do auxílio moradia. Aí se fez isso, negociei com o executivo topou, o Fernando, tive 3, 4 reuniões com o Fernando Henrique, depois com o Malan e com eles, e com o planejamento na época, não lembro se era o Serra da Saúde. E aí se fez o acordo, mandamos para o Congresso, foi aprovada a lei, aí vem o governo e acertei o negócio do pagamento. Isso tudo era retroativo, que representava 800 milhões o impacto. Aí eu sabia que eu ia assumir a presidência do Supremo dentro de 2 anos. E quando terminasse esse troço aqui, viria a discussão do subsídio. Então eu propus o seguinte: vocês me paguem isso aqui em 2 anos. Porque aí quando chegar o 3º ano em que eu assumi a presidência, tu já consolidou 2 anos no orçamento com 400 milhões. E eu transformo esse abono, isso aqui, em subsídio. Entendeu o cálculo? Aí quando veio o governo Lula, vai a negociação com o Lula, veio o presidente para a fixação do subsídio, lá com o Lula. Aí eu disse, olha aqui, o presidente, o orçamento, que o cálculo do técnico não é material, é nominal, é numérico, melhor, é quantitativo. Então, o judiciário custava X. O judiciário, com o subsídio que eu estou propondo, vai custar X mais 1. Dava 2 milhões e 500 de diferença. Por quê? Porque eu já tinha incluído aqui nesse X os 400, porque para eles não importava essa história, porque o técnico não calcula material, ele calcula quantitativo. Né? Aí se fez o acerto do subsídio assim dessa forma. Aí votamos o subsídio Supremo. O senhor acha que é preciso que o Supremo tenha alguém que faça essa negociação com os outros poderes? É necessário, necessariamente. Tem que ter, não tem outro jeito. Porque tu vê o que aconteceu depois de tudo isso, não houve mais nenhum momento. Porque se decidiam, o tribunal se reunia e decidia, vamos ter um aumento de 50%. Aí mandava o projeto sem conversar com ninguém. Só que o legislativo não tem obrigação nenhuma de aprovar aquilo. Tu não viu umas liminares que estão sendo concedidas aí pelo Fux? Bobagem. Concede a liminar para que seja examinado. Examina e depois não vota. Não aprova e pronto. Quer dizer, cria condições de não aprovar.
provoca. Só acho que isso tem a ver com o fato de que o Supremo ele considera a política algo impuro. Muito. Assim, não quero me misturar. Não posso. Tanto é que eles achavam esse tipo de coisa que eu fazia. Tinha uns que achavam que era um absurdo. Não podia estar conversando. Não dá a bola. Mas esse tipo de negociação era uma coisa. Como é que era? Era uma coisa imprópria. Não, porque. Entendeu? O argumento da independência de poderes é mobilizado? Sim, mas a harmonia é outro, né? O problema não é, né? O problema é que a concepção é de superioridade. Tá. Mas era essa então a sua especialidade, dá para dizer? Poderia dizer que essa então era a sua especialidade? Na jurisdição, o senhor era generalista, mas... Aí isso aí fazia tudo. Na gestão? Na gestão, sim. Na gestão era de gestão. Eu estou falando só num caso, que foi um caso complicado. Eu tenho todos os registros aí. E aí, a origem, fixado o subsídio, veio o CNJ. Onde eu vou trabalhar no quê? Como é que vocês estão pagando? Aí sim foi um escândalo. Porque depois de fixado o subsídio, eu tinha um acordo com as associações dos juízes, correto? Com uma característica. Quando fixou o subsídio era igual a tudo que recebia o magistrado. Com isso, como eu tinha esse levantamento, quando eu fixei a lei com o Fernando Henrique, essa aqui, eu levantei tudo, como é que o juiz recebia, e vocês vão achar curioso, alguns tribunais mandavam direitinho, outros eu tinha que pedir para amigos meus que eram no juiz para mandar o contra-cheque deles, para me saber como é que compunham a remuneração deles. Entendeste? Eu recebia o contra-cheque do sujeito, o lerite, como diria o paulista, e aí vinha lá aquelas composições todas. Então, aí você vinha as coisas mais malucas. Eu tenho aqui no arquivo, tinha gratificação por curso superior. Sabia disso? Tem um tribunal. Se fosse bacharel? Como se já não fosse condição de vezes. Tinha gratificação por curso superior, tinha gratificação não sei do quê, tinha um diabo de gratificação. Aí eu fiz o seguinte, quando se fixou esse negócio aqui, para fazer esse levantamento, eu absorvi tudo isso dentro do valor. Então legalizamos o que tinha sido legalizado. E o Pedro Parente teve uma figura muito importante. Foi assim que surgiu o subsídio parcela única? Foi. O Pedro Parente teve uma posição muito importante, por quê? Porque o subsídio, o texto que criou o subsídio foi de agosto do ano de 90, não me recordo mais. E o Pedro Parente acertou de que seria pago aos juízes um abono. Quando fosse aprovado o subsídio, que eles achavam que ia ser aprovado em agosto, que achavam que ia ser aprovado em agosto, ele foi em outubro, uma coisa assim, e seria votado um abono retroagindo o valor do subsídio até janeiro. E quando eu estava negociando com eles isso aqui, o olha aqui, mas tem um problema. Vamos resolver esse assunto aqui também. Tem um assunto que eu assumi um compromisso com o Padre Ribeiro, que era o presidente do Tribunal, do Superior Tribunal de Trabalho, de Justiça, que tinha negociado essa história. E eu não sabia disso. Eu pensei, olha, Nelson, vamos trazer isso aqui, vamos calcular isso também. Aí incluímos isso aí no cálculo. E com isso, tudo aqueles pendurucários que tinham, tudo ficou legalizado. Se legalizou tudo nesse conjunto, com a remuneração. E aí eu fiz o seguinte, cada juiz recebia aquele valor e descontava, não considerava, aqueles valores que eram os pendurucários desapareciam e eram incorporados aqui, porque estavam dentro do conjunto. Percebeu a lógica? Em vez de eu dizer que era ilegal, que tu tinha recebido para te pagar pelo outro lado, eu dizer que aquilo ali que tu recebeu passou a ser legalizado, porque passou a ser integrante do salário. E entendeu a lógica? Só tinha um problema. E foi um problema curioso. O ministro da Fazenda era o Palocci. Aí eu vou conversar com o Palocci. Porque aí depois, isso tudo veio ser acertado no governo Fernando Henrique, mas executado no governo Lula. Aí quando eu vou conversar com o Palocci, tinha um problema. É que esses valores aqui, tinham entrado
a título de abono. Mas não podia incidir imposto de renda, porque tinha que devolver. Tinha acertado que devolveria o imposto de renda. Só que a jurisprudência do STJ era no sentido de que tudo que é abono, tudo que era valor, que era abono, incidia imposto de renda. Mas nesse caso, nós tínhamos acertado, o nome abono foi um nome que se encontrou para resolver aquele problema, a nominação. Aí o Paulo disse, mas Jobim, o problema é que se eu fizer um parecer da Procuradoria da Advocacia da União, Advocacia da Fazenda, dizendo que sobre essa parcela não incide imposto de renda, como é que ficam os outros abonos? Eu disse, tu deixa que eu resolvo isso? E fui fazer uma reunião com a turma, com o grupo do STJ, dizendo, está vendo, está o seguinte problema, está na mão de vocês. Se vocês assumem o compromisso de manter a jurisprudência de que o abono incide imposto de renda e não usarem isso aqui como precedente, essa legislação especial como precedente para alterar a jurisprudência, eu resolvo o problema. Agora, se vocês não fizerem isso, quem estava lá, quem falou mais foi esse que agora é corregedor geral aí. Eu acho que era o César Rocha, o presidente na época, eu não me recordo mais. César Asfor Rocha. Aí fiz uma reunião com eles e disse, não, pode dizer ao governo que não tem problema nenhum, que não vai ser usado, não vai ser alterada a jurisprudência. Não foi alterada. Além desses casos, quais outros casos o senhor considera relevantes nesse período que o senhor esteve no STF? Relevante no sentido de No sentido que o transações? senhor... no sentido que o senhor Teve achar um curioso. relevante. Curioso. Foi o seguinte. Casos que te marcaram. Não marca nada, isso tu vai lembrando. Teve um que foi uma negociação curiosa, foi uma negociação internacional. Teve duas. Uma não foi Supremo, mas foi interessante, foi durante o período Supremo. E a outra foi Supremo. A que não foi Supremo foi a guerra do Equador com o Peru. O Equador com o Peru estava em guerra em 1998. Por causa da divisa, guerra de divisa. E o Brasil havia sido, em 1945, pelo Oswaldo Aranha, que era ministro das Relações Exteriores, tinha, junto com os Estados Unidos e a Argentina, tinha sido garante na divisão, no acordo de divisão. Mas, naquela época, tu não tinha tecnologia para fixação de marcos e tal. Então havia uma dúvida sobre um lugar chamado Cordilheira del Cóndor. Aí é nomeado, eu sou indicado. Eu era ministro supremo nessa altura. Eu não sei porque, essa negociação eu não sei como é que foi. Mas o fato é que o Peru me indicou como um dos membros da equipe de expertos. Foi indicado. Eu fui indicado, foi indicado um argentino, o professor Guillermo Moncayo, da Universidade de Buenos Aires, professor de Direito Internacional, e um geógrafo americano, da Universidade de Princeton, um craque lá desse troço, para nós trabalharmos num laudo arbitral da divisa do Equador com o Chile. Aliás, do Equador com o Peru na Cordilheira del Cóndor. Aí começamos a trabalhar naquilo e tal, olhei aquele negócio. A documentação era uma sala dessas. Aí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos processualizar isso. Porque quando tu tem problema, a melhor forma de solucionar o problema é tu processualizar o problema. Processualiza que o assunto surge, a solução surge. Se tu tentar atropelar, não surge. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma audiência dos expertos ouvindo o Equador, com a presença, ouvindo o Peru, que era o reclamante, com a presença do Equador. Durante um dia todo. Nós vamos ouvir e eles vão nos entregar documentos. Porque nós estamos vinculados a examinar os documentos que a gente entrega não está naquela sala lá. E depois ouvimos um segundo dia inteiro para ouvir o outro país. Depois, no dia seguinte, meio-dia, para o primeiro país fazer a réplica em relação ao segundo, e o segundo fazer a réplica em relação ao primeiro. Aí o que acontece? Aí nós delimitamos o círculo da controvérsia, para identificar qual é a controvérsia. Não precisamos olhar essa tralha toda aí. Aí fizemos isso aí. Tinha uns embaixadores importantes dele lá, inclusive tivemos que botar um telefone, era na época do Fujimori.
os chilenos e os peruanos não decidiram nada sem pegar o telefone para falar com o Fujimori. Bom, aí começamos a fazer o laudo. E o laudo dessa divisão era aquele divisor de águas. A linha divisória da montanha da Cordilheira do Cóndor era pelo divisor de águas. Então começa a fazer e tal. Aí tinha tecnologia para isso e tal. Mas tem um problema. Tinha um problema difícil, que tinha sido advertido pelo pessoal do Itamaraty. Tu ia por aqui, ó, divisor de águas. Só que, num determinado lugar, tinha um cemitério, onde estavam sepultados 100 peruanos ou equatorianos, não me recordo mais. E o cemitério ia ficar do lado errado. Ou seja, o cemitério que era, vamos dizer, não me recordo, eram peruanos e o solo seria equatoriano pela divisa. Então a solução que a gente fazia era fazer isso aqui, ó. Só que nós tínhamos um professor de geografia insensível para problemas de natureza política. Aí eu chamei o Moncai, disse: Moncai, nós temos que resolver esse negócio. Isso aqui é uma porcaria. Tu fazia um desvio de 3 quilômetros, 3 quilômetros para cá, fazia uma voltinha e voltava para o divisor de águas. E deixava o cemitério no lugar certo. Bom, aí começa, nós trabalhando no Itamaraty. Aí faz o laudo, escrevendo em espanhol lá, o Moncai que batia no computador. E quando chegou aqui, eram 4 horas da tarde, num sábado. Aí eu digo: isso aqui está muito chato. Nós estávamos lá no Itamaraty, no subsolo. Isso está muito chato, esse negócio no Itamaraty. Vamos fazer o seguinte: vamos lá para minha casa. Lá em casa é melhor. Eu tenho mesa lá, isso aí. Hoje com esse computador, aí vamos lá. Top, vamos lá para casa, fica um ambiente mais agradável. Bom, então vamos para lá. Aí nós levamos lá 1 hora, 15 horas, 17 horas estávamos lá em casa. Aí começamos a trabalhar. Quando chegar aqui, ó, eu digo: vamos parar um pouquinho? Vamos parar um pouco, tá? Vamos descansar um pouco, tá muito ruim. Tá? Ótimo. Escuta, vocês não querem tomar nada? Aí eu tinha um empregado que fazia uma caipirinha maravilhosa. Uma caipirinha maravilhosa. E eu tinha lá, que eu tinha ganho do Salve Figueiredo, que é aquele juiz lá do STJ, eu tinha ganho aquela cachaça Havana, que hoje é do Anísio Ferreira, lá de Salinas. Aí eu avisei: me faz uma caipirinha de Havana. Ganhei de Havana. Aí, só, e aí, vocês vão comer alguma coisa e tal? Aí tem aí eu: escuta, quer tomar uma caipirinha? Eu já tinha combinado com o Moncai. Claro, sim, como não, vamos lá, caipirinha. E aí o americano: sim, como não. Tá. Aí traz a caipirinha, estava maravilhosa. Aí, pum, uma caipirinha. E conversando fiado, aquele negócio. Tá. Quando eu notei que o americano estava meio dosado, aí eu virei para o Moncai: escuta, Moncai, vamos terminar esse negócio uma vez? Vamos terminar então. Vamos terminar logo. Aí começamos, andamos um pouquinho, eu disse assim: olha, aqui temos um problema. Se vai por aqui e tal, aí eu comecei a fazer o discurso. Eu trabalho todos, nós estamos trabalhando 40 dias esse troço já. Mas não todos os dias, fazia um tempo de 40 dias. Aqui, é só a gente saindo para cá, deixando esse cemitério para lá, resolve o problema e a guerra acaba. Vocês imaginarem, nós ainda manter a guerra para morrer mais uns 500 pessoas por causa de uma área que vai representar que 1.000 hectares, que era o desvio. O americano estava meio tocado. Você tem razão mesmo, tecnicamente errado, mas tá bem. Eu topo. Aí o Moncai bate. Aí o Moncai bateu e dá-lhe caipirinha. Bateu, fizemos a divisão, terminamos no Ito X lá, que aqui era o rio, chegar no Rio Amazonas. Terminou o negócio, bateu, escolhe a assinatura. E o Moncai disse: termina esse troço aí. E, pum, assinamos o laudo, tal. Aí eu digo: olha, vamos jantar. Me convidava vocês, já eram 8 horas da noite, 9 horas da noite, depois que terminamos esse troço. Aí dali, fomos para o Piantela. Convidei eles para jantar. Vamos jantar lá no Piantela.
Jantei lá no restaurante lá em Brasília, tipo. Jantei lá, papapá, jantando, não sei o quê. Aí não deu outra. No outro dia, às 10 da manhã, toca o americano. Ô, ministro e tal. Pois é, não sei por que me deu concordar. Pois é, mas aqui é um problema, porque tecnicamente não está mal. Mas o meu caro, não dá mais tempo. Eu já entreguei tudo. Isso já foi para o Chile, já foi para o Peru e já foi para o Equador, o laudo. Não podemos fazer mais nada. Não tinha ido, estava lá comigo. Não podemos fazer mais nada. Aí o laudo foi para lá, eles aprovaram o laudo e terminou a guerra. Por causa da caipirinha do Salve. O outro problema jurisprudencial, e aí é um problema político complicado, chamava-se Oviedo. General Oviedo. O Oviedo, que é um general paraguaio, havia matado, e ele era acusado de ter organizado a morte do Arganha. Uhum. O Arganha era um dos grandes líderes do Partido Colorado. E o Oviedo era uma dissidência do Partido Colorado, chamados os Colorados Éticos. E ele tinha sido condenado pelo tribunal lá do Paraguai pela morte do Arganha, do Luiz Arganha, que era vice-presidente da República na época, do Vasmossi. Vasmossi ou do Cubas, não me recordo. Bom, e ele fugiu para o Brasil e veio pedir extradição. Aí, olha o pedido de extradição e isso vai dar confusão. Aí, eu era presidente do eleitoral na época. Converso com o relator, eu não lembro quem era. Olha, segura um pouco esse negócio aí, deixa eu dar uma xereteada nisso. Aí fui ao Paraguai. O Paraguai para dar ao Paraguai, entregar ao Paraguai as urnas eletrônicas. Uhum. Para fazer eleição, experimentação e tal, em urna eletrônica, tribunal eleitoral, aquela coisa. Aí no meio da estada do Paraguai, eu converso com um que era meu amigo e que era membro do Tribunal Eleitoral, que tinha sido ministro da Justiça no meu tempo. E digo a eles, olha, eu precisava ter uma conversa com vocês, membro do Partido Colorado, porque lá não tem tribunal eleitoral, lá é uma junta integrando por representantes de partidos. Aí eu, então, conversando digo, olha, eu precisava conversar com vocês, eu tenho um problema sério, precisamos falar com vocês sobre qual é o assunto. Arganha. Aliás, Oviedo. General Oviedo. Aí ele olhou para mim e disse, esse é um problema seríssimo para nós outros. Mas que se quer falar? Eu queria conversar com vocês, enfim, com o presidente do tribunal e com algumas autoridades políticas de vocês aí para saber do estado da arte. Aí ele marca um encontro meio clandestino numa chácara dele, próxima à Assunção. Eu saio a título de fazer uma visita a não sei quem, e depois me desvio lá para tal lugar. Aí nós temos uma reunião, e nessa reunião estava lá o presidente do tribunal, do superior deles lá, tinha o ministro da Justiça, não sei quem mais, um monte de gente. E aí a pergunta que eu fiz foi o seguinte, olha, nós estamos com um pedido de extradição feito por vocês, pelo Estado do Paraguai, encaminhado via o Ministério das Relações Exteriores. Nós temos que decidir esse problema. Aí eu pergunto, qual é o interesse na decisão que vocês têm? Aí diz o cara do tribunal assim, bom, senhor presidente, bueno, se el general vuelve, o nosotros morrimos o él morre. Porque no temos condição de garantir sua vida dentro de las cárceles, porque os arganhas vão lá matá-los. E eles sabem, e o general sabe disso, e seus companheiros também sabem disso. Então, quando o general chega cá, os companheiros vão a matar a los arganhas. E vai ser uma confusão. Ou seja, estavam pedindo para deixar o Oviedo no Brasil. Ou seja, se o Oviedo viesse, tese deles,
os Arganha, o Nelson Arganha, que é o filho mais velho do Luiz, armaria a morte do Oviedo. Morto Oviedo, dava uma enorme revolução, porque o Oviedo tinha um prestígio brutal dentro do exército. Mas se eles não conseguissem matar o Oviedo matava eles primeiro. Então ia ser uma... Aí eu voltei e conversei aqui no tribunal. Olha, esse é o quadro. Se nós concedermos a extradição, que é possível conceder, considerando de que foi condenado, não sei o quê, o problema é que ele vai acontecer. A negação é essa aqui. Aí o pertenço, não, é um problema sério. Aí nós negamos a extradição. Ou seja, tu tinha, se fosse uma questão, digamos, se tratasse esse assunto como um tema rotineiro, tu poderia dar causa a uma enorme confusão. Aí você negou a extradição, o Oviedo ficou um tempo aqui, aí eu conversei com o advogado do Oviedo, disse, olha, eu não quero declaração pública do Oviedo aqui, ele calou a boca, não falou mais com ninguém, aí o Oviedo ficou por aqui, e acabou a história. E o Oviedo voltou agora para o Paraguai e tal, está lá, está resolvido o assunto. Isso aqui eram as metas que eu tinha fixado na época. Isso aqui não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui era uma pauta de trabalho que também tinha porque eu tinha maneira de fazer essas coisas, tudo era flexível, né? Aqui era a Conciliação e Justiça, a LOMAN, Frente Legislativa, porque nós fizemos o seguinte, com o Flávio, com os outros, nós fizemos o seguinte, uma Frente Legislativa, depois eu tinha uma Frente Gerencial e depois eu tinha uma Frente de Demanda Social. Deixa eu ver outra frente aqui, demanda social. Então era o seguinte, ó, Conselho Nacional, articular a indicação dos conselheiros, tudo isso era antes, né? Levar minuta de regimento interno, regulamentação das competências, artigos do Conselho Brasileiro, regulamento estrangeiro, demais competências, LOMAN, expressa remissão do texto constitucional, questão em aberto, modelo estrutural do CNJ, sessões, ou seja, nós vamos dividir em sessões. LOMAN, analisar a proposta da Comissão do Supremo, esse aqui eu deixei fora, não trabalhei nisso. Subsídio, Frente Legislativa, coleta de dados sobre repercussão orçamentária, que era o problema que eu não... Porque aqui tu envolvia o orçamento da União e dos Estados, né? Porque tinha Tribunal de Justiça. Decisão com o Poder Executivo, discussão com o Poder Executivo, elaboração do PL, eleger alternativas orçamentárias e financeiras, solução para a gratificação eleitoral, desvincular do juiz federal. Aqui tinha um problema. Nós queríamos desvincular a gratificação eleitoral do juiz eleitoral, porque senão tu obrigava a pagar a gratificação do eleitoral para o juiz estadual. E aí tu não tinha orçamento nos estados para isso. E transferir promotores eleitorais para o orçamento porque os promotores eleitorais estavam no orçamento do Tribunal Eleitoral, passar para o Procuradoria-Geral. Banco Nacional de Dados, definir critérios, rever e definir critérios de fornecimento de dados, elaborar minutos de resolução do CNJ para debater e aprovar, oferta de decisões, sistema recursal, elaborar PL extinguindo recursos, comitê de pauta, modelo participativo, adesão de ministro supremo, execução fiscal, acesso à justiça. Depois tinha demandas de decisões, frente à demanda social, identificação dos usuários, quem são os clientes, ações sobre demanda, negociação com usuários, campanha na imprensa, aplicação de multas. Meios alternativos de resolução de conflitos, sistema de credenciamento para tribunais de arbitragem, propor PL de seleção de procedimentos, precatórios, que era um projeto que nós fizemos. Diagnosticar por unidade federada em busca de soluções consensuais, ou seja, buscar uma forma de pagar. Todo mundo diz, precatório, não sei o quê, não tem dinheiro, não adianta. E a TV Justiça, reestruturação do jornalismo, que era o problema do Fundo de Modernização, regulamentação pelo CNJ, arrecadação, gestão e prestação de contas. Isso aqui era o seguinte, ó, esses fundos de modernização, é que começou isso no Rio Grande do Sul. Eu acompanhei isso porque eu fui vice-presidente da OAB de lá, a experiência minha de lá. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fez um acerto, na época, com a Caixa Econômica Estadual e direcionou para a Caixa Econômica Estadual todos os depósitos judiciais, mas sob a contrapartida de que a Caixa Econômica Estadual concederia empréstimos aos juízes a taxa de juro abaixo da regra.
que era mundo de dinheiro. Bom, aí isso começou lá atrás, muito atrás. Isso até deu uma confusão com o Bisol, que era senador na época, acusaram o diabo. E nós acusamos a OAB na época, eu participei disso e tal. Esse negócio acabou no seguinte, ó. Qual foi o problema que surgiu? Tu tinha uma quantia X de dinheiro, e que não era pouco, que eram as custas, melhor, os depósitos judiciais de demandas. Esses depósitos, tu tinha como matematicamente calcular uma faixa estável, porque saía dinheiro para pagar as demandas, mas entrava outras. Então você tinha um perfil de estabilidade desse valor aqui. Aí o que aconteceu? Os tribunais passaram a concentrar nos tribunais os depósitos judiciais e negociavam com os bancos, dizendo aos bancos, olha, nós vamos mandar depositar todos os depósitos judiciais, vamos para o teu banco, mas você tem que remunerar a um fundo do tribunal, que era o fundo de modernização. Então, isso aqui tu pode dizer o seguinte, isso aqui parece uma coisa desonesta. Na verdade, tu tinha, por lei, esse fundo, esse valor depositado judicial, percebia juros de 6% ao ano, mais correção monetária. Então era negócio para o banco ter isso aqui. Só que o banco ganhava dinheiro em cima disso. Então o que se fez? Os tribunais começaram a pedir o seguinte, bom, você vai continuar remunerando e remunera ao tribunal X% pelo fato de você estar com esse dinheiro, que era negócio para o banco. Então aquilo que era apropriado tudo pelo banco, o banco o que fazia? Ele ficava com o dinheiro, para menos 6% e correção monetária, correto? O que sobrava para o banco? Sobrava o valor da taxa Selic da época, que era muito mais alta, que era a taxa de mercado, 40%. Então, com isso, se criou o Fundo de Modernização. E eu, então, queria regularizar no STJ esse Fundo de Modernização, que o Tribunal de Justiça do Rio tem, com os depósitos judiciais, cada um tinha um modelo. Santa Catarina tem, que era a forma de você, em vez desse dinheiro ficar, digamos, os resultados financeiros da administração desse dinheiro ficar com o banco, parte fica com o tribunal. E o banco recebe uma taxa de administração. Entendeu? Era isso, que era a parte gerencial. Então eram essas três frentes que eu tinha, gerencial, legislativa e social. Nesse sentido, a criação do CNJ para o senhor mudou o papel, a função da presidência do STF? Não, mudou não. Quer dizer, tu deu mais uma tarefa, né? Só que o problema é que está muito do perfil, né? Na verdade, o CNJ, a função do CNJ é gerencial. Estabelecer uma gerência, quer dizer, criar um espírito de gerência. Eu sempre defendi que os tribunais tivessem uma carreira de administradores judiciais. Ou seja, a mesma coisa que tem em hospital, em negócio de hospital. Eu fui há muitos anos, eu fui provedor de um hospital em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, em 1980, uma coisa assim. Era um horror. Porque ninguém sabia nada. Depois criou uma figura do administrador hospitalar, né? Um curso de abacuato, o cara que entende disso. Precisa ter alguém aqui no tribunal que pudesse ser o administrador, quer dizer, o sujeito que usasse a administração. Você lembra dessa discussão que eu acho que foi com o Veloso, que tinha não sei o quê? Aquilo é poder, aquele é sentido de poder. Não? Eu sou o administrador do foro. E aí você vai verificar, eu me lembro que tem um levantamento da ONU que tem um número de horas que você gasta com atos meramente administrativos. Vou te dar um exemplo. Entra uma petição, na minha época, entrava uma petição, você oferecia uma petição no cartório, essa petição ficava em cima de uma mesa, chegava o juiz tinha que despachar a petição, junte-se. Aí o oficial de justiça juntava, aliás, o cartorário juntava nos autos. Eu pergunto, o juiz podia mandar não juntar? Não, porque tinha que juntar. Ele tinha que juntar para depois decidir o que estava ali dentro. Né? Ele poderia mandar julgar e depois tirar.
Logo, esse despacho é inútil, né? Ah, mas eles não abriram mão disso. Teve que juntar. Entendeu? Porque aí tu tá mexendo. Quando tu mexe com o negócio judiciário, tu mexe com duas coisas. Tu mexe com o mercado de trabalho e tu mexe com o poder. Quando é que eu digo que mexe com o mercado de trabalho? Quando começou essa reforma do judiciário, negócio de súmula, não sei o quê, a briga disso não era por causa disso. Não era porque a súmula era boa ou má, é porque ela alterava o mercado de trabalho. Observa, quando eu comecei a advogar em 1968, o meu pai era advogado, meu avô tinha sido advogado, o escritório foi aberto em Santa Maria em 1913, não, 1918, e você tinha a tua advocacia, e quando você precisava ter um recurso no Tribunal de Justiça, você tinha um colega que até atendia lá e tal. Bom, hoje, tu tem o advogado de primeiro grau e tu tem os grandes escritórios das capitais, cujos escritórios das capitais têm representações nas cidades polos, que são captadoras de causas. Logo, o recurso é uma necessidade. Entendeste? Uhum. Ou seja, eu vou ter dinheiro aqui por causa do recurso. Tá certo? Quanto mais recurso, ainda mais depois de algum tempo, a cobrança de honorário se deu por táxi, por tempo de hora de trabalho. Quanto tempo eu levei para fazer a petição? Quanto tempo eu levei não sei o quê? Aí você cobra honorários por aquilo. Então tu tem um estímulo para que o processo não termine. Correto? Bom, de outra parte, o que acontecia? O juiz de direito de primeiro grau, ele tinha dois tipos de promoção. Promoção por antiguidade ou promoção por merecimento. O que chama-se promoção por merecimento? É saber se ele é um sujeito inteligente, se é um cara competente, se é um sujeito que produz bem. Como é que eu fico sabendo disso? Se as minhas decisões foram recorridas. Porque se não houver recurso da minha decisão, vai ficar a decisão lá embaixo, não fica? Logo, interessava ao juiz o recurso à sua decisão, para que a sua decisão chegasse ao tribunal, para o tribunal conhecê-la. Entendeu? Então, tu tinha todo um mecanismo de estímulo para o recurso, criado pela estrutura da advocacia, porque tu tinha advocacia de primeiro grau, e aí o que aconteceu? O primeiro grau ficou no lugar de produzir a prova e decidir quem é o apelante. E depois vem o segundo grau. E aí vem o terceiro grau. E eu lá, como professor de Direito Processual Civil nos anos 70, o que eu ensinava? Eu ensinava meus alunos a plantar nas petições iniciais e nas contestações as condições de admissibilidade dos recursos extraordinários na época. Hoje, especiais e extraordinários. E tudo isso criou estruturas da advocatícia. Estrutura da advocacia de primeiro grau, os grandes escritórios da advocacia do segundo grau, os grandes escritórios de advocacia em Brasília, que no início eram despachantes dos escritórios de São Paulo e Rio principalmente, em Minas Gerais um pouco, que eram as grandes demandas de lá. E aí o que você tinha? Agora não, agora você já tem escritórios do Rio e de São Paulo com sede lá. No momento em que você começar a fazer com que as decisões não vá para lá, o que vai acontecer? Aquela estrutura lá tem que desaparecer. Não? Observa bem o que aconteceu depois da privatização. Quando houve a privatização, houve um crescimento imenso dos escritórios de advocacia. Não foi? Depois que o negócio da privatização se estabilizou, reduziu. Ou seja, tu está mexendo com o mercado de trabalho de um lado e tu está mexendo com o poder do outro. Ah, eu sou o diretor do foro, eu tenho que mandar, eu tenho que mandar no processo. Ou seja, tu não tem nos tribunais gente que seja gestores. O que se diz e que acontece em Brasília é que os caras mudam de lugar. Uma hora ele é diretor-geral do Supremo, depois ele muda para diretor-geral do Tribunal Eleitoral, depois ele muda para diretor-geral do STJ, depois ele muda, e aí tu vai verificar o seguinte, que eu verifiquei, tu vai criando casulos. Aí quando de repente tu dá conta, tu tem toda a família do sujeito lá dentro. Entendeste? Por quê? Porque tu não tem uma carreira de gestores. E eu defendi sempre que deveriam ter uma carreira de gestores judiciários. Como tem a carreira de gestores aí do Poder Executivo, tem a carreira de administrador hospitalar, essas coisas todas. Carreira de gestores, que entenda disso.
que saiba fazer orçamento. Tu acha que tu fala com um juiz que sabe orçamento? Tenta falar em linhas gerais, evidentemente, estou falando em geral. Em linhas gerais, o juiz não tem nada de orçamento. O orçamento, o bico orçamentário, meu Deus do céu. Verifique se algum deles entende a lei de responsabilidade fiscal. Não, porque não tem formação para isso. Nossa formação é de direito civil, é direito constitucional. Observa que ainda mais agora, que o pessoal do direito constitucional fugiu para os princípios. Tudo virou princípio. Eu até brinquei lá, porque eu tenho uma coletânea de 120 princípios. Toda vez que o cara fala um princípio, tal, princípio tal, princípio não sei o quê. O princípio da relevância, princípio da relevância, princípio não sei o quê, princípio daquilo, princípio para tudo. Tinha princípio para tudo. Hoje nós estamos na moda do princípio. Então, a gestão, claro que tudo isso é um processo. A gente avança, recua. Vê, por exemplo, administração, algumas administrações que tiveram no Supremo são administrações de isolamento. Outras foram administrações de conflitos. O presidente do tribunal gostava de fazer conflito, se alimentava no conflito. Outros eram administrações de entendimentos. Ou seja, não dá para ficar isso na mão de idiosincrasias pessoais, entendeu? Porque é um negócio idiosincrásico, né? Aí você diz, por que fez isso aqui? É porque eu tenho. Não é que eu tenho esse negócio de frente legislativa, frente não sei o que, porque eu tinha um outro tipo de experiência. Não estou dizendo que seja verdadeiro ou falso, que é bom ou mal, isso é outra história. É questão de avaliação sobre esse fato. Por exemplo, eu fiz um negócio que, não me esqueci de falar, eu fiz dois pactos estimulados pelo Joaquim, inclusive, são os pactos republicanos, uma coisa assim, onde votamos todas as leis. Aprovamos leis, projetos, o executivo topou, aprovou, e aprovamos as leis dos pactos do pacto. Depois disso, não se conseguiu fazer mais. Quem é que fez pacto republicano depois?